Boa tarde, boa noite, alunos. Aqui quem está falando é o professor José Samuel para dar a última aula, do ano, que é justamente sobre sistemas lineares. Essa aula eu decidi dar ela de forma gravada e não ao vivo, devido à não relevância assim, que ela tem para o Enem. Vocês, no horário de postagem dessa aula, estão próximos do Enem, ou seja, é uma aula não tão relevante. Então eu não vi necessidade de colocar vocês ao vivo com ela, em que nesse momento vocês devem estar focando em outras aulas. Aí o que é que eu pensei? Eu vou, mais antes de gravar essa aula, disponibilizar no YouTube para que eles possam assistir quando tiver tempo hábil, quando eles julgarem necessários. Então eu vou tentar fazer uma aula bem rápida. Os slides foi feito com base em fotografias da apostila e aqui eu vou ter a resolução de questões. Ou seja, eu vou tentar fazer uma aula bem rápida para só vocês não perderem o conteúdo caso venha a cair no Enem. Beleza? Alô, hoje, aula 15, Sistema Linear, professor José Samuel. Antes de tudo, o que é um sistema linear? Nada mais é um sistema linear do que uma matriz formada pelo elemento A e J e por números B1, B2, Bn. Samuel, o que é basicamente sistema linear? Sistema linear é um sistema em que tu vai ter várias equações, em que essas equações vão ter incógnitas diferentes, que é x1, x2, x1, x2, xn, por exemplo. Eu tenho aqui várias equações. Na primeira incógnita eu vou chamar de x, a segunda incógnita eu vou chamar de y, a terceira incógnita eu vou chamar de z. Tudo isso é igual ao número b. Aí o que é esse A1, A12, A13? Isso daí são os coeficientes que vão multiplicar pelas incógnitas, em que esses coeficientes nada mais vão ser do que elementos de uma matriz. Ou seja, um sistema linear, basicamente, é um conjunto de equações, aqui eu tenho várias equações, formados por coeficientes, que são elementos de uma matriz. Por exemplo, esse coeficiente aqui, o primeiro, A1, linha 1, coluna 1. Esse daqui que está na segunda linha, A2, 1, é o coeficiente da linha 2, coluna 1. Esse daqui que está aqui é o coeficiente A1, 2, linha 1, coluna 2. Ou seja, esses elementos que vão multiplicar as incógnitas formam partes, ou seja, são elementos de uma matriz, beleza? Aí aqui eu tenho a incógnita x1, incógnita x2 e incógnita x3, são justamente multiplicados por esses elementos da matriz, em que essas equações vão dar um resultado, que no caso, o resultado dessa primeira equação é B1, o resultado da segunda equação é B2, então basicamente isso é um sistema linear. Observações: uma solução de S em uma n-núpla de números. Basicamente é dizendo que eu posso ter uma solução que satisfaz simultaneamente várias equações, que é o que a gente vai ver mais na frente na classificação. E a outra observação é sobre o sistema homogêneo. É justamente essas duas observações que a gente vai ver na classificação de sistema linear. O que é o sistema linear? É um conjunto de equações formado por incógnitas x1, x2, xn, ou seja, x, y, z, em que essas incógnitas estão multiplicadas por elementos de uma matriz, em que essas equações vão dar um determinado número, que é b. Aí eu tenho o teorema de Crum. O teorema de Crum é um teorema utilizado para a resolução desses sistemas lineares, para saber a classificação desse sistema linear. O teorema de Crum, a parte mais importante que você precisa saber é que o valor assumido pela incógnita x, y ou z, ou seja, as incógnitas x, y, z, no caso aqui em um sistema linear com três incógnitas, nada mais é do que o determinante de x dividido pelo determinante de todo o sistema linear. O teorema de Crum bora fazer o seguinte: bora ver na resolução de uma questão que se torna mais fácil. Aí o que é que tu vai perceber? Que o valor que pode assumir as incógnitas x é dado pela determinante de x, que a gente vai ver na resolução do exercício, sobre a determinante do sistema linear, que também a gente vai ver no exercício, beleza?
Então, bora ver o teorema de Cramer no exercício para agilizar a aula e para ficar mais didático. A classificação. Um sistema linear pode ser classificado de duas maneiras. Pode ser classificado como um sistema possível ou um sistema impossível. Como o nome próprio já fala, o sistema impossível é aquele que pode existir, ou seja, aquele que eu tenho resultados para determinados incógnitos, como x, y, z. Já o sistema impossível não possui solução, é um sistema linear que eu criei e que eu não posso atribuir determinados x ou y para obedecer à lei de formação desse sistema. Então, eu tenho um sistema que pode ser possível, quando eu posso substituir essas incógnitas e dar o valor do sistema linear, e pode ser impossível, quando eu crio um sistema linear e não existe incógnitas que satisfaçam ele. No sistema possível, eu posso ter um sistema determinado, que no caso possui uma única solução, e um indeterminado, que possui, na verdade, infinitas soluções, beleza? Isso daqui a gente vai ver. Como assim, Samuel? Primeiro, relembra, o sistema linear ele pode ser classificado de três formas. Sistema possível determinado é um sistema que possui resultado, ou seja, é possível, e por se tratar de determinado tem uma única solução. Ele é chamado de SPD, sistema possível determinado. O sistema possível indeterminado possui resultado, porém ele possui infinitos resultados, por isso que ele é indeterminado, é chamado de SPI. E o sistema impossível não possui soluções, ou seja, SI, sistema impossível. Aí como é que a gente vai fazer a atribuição, como a gente vai descobrir se o sistema linear é possível, impossível ou possível determinado? Basicamente por meio do teorema de Cramer. Como eu falei para vocês e a gente vai ver nas questões, os valores que podem assumir x, y e z, ou seja, assumir essas três incógnitas, nada mais é do que o determinante de x sobre o determinante do sistema linear, que a gente vai ver na questão. Não queira saber agora o que são esses determinantes, mas queira saber o seguinte: toda vez que o determinante da equação, ou seja, o determinante do sistema linear, que é o d, que fica embaixo, for igual a zero, tu vai perceber que vai ter os valores que podem assumir x, y e z vão estar divididos por zero. Aí aqui tu vai perceber uma coisa: tu pode ter duas situações distintas. Se esse determinante do sistema linear for dividido por zero, tu pode ter o quê? Tu pode ter qualquer número dividido por zero, por exemplo, 3 dividido por zero, 2 dividido por zero, menos 1 dividido por zero. Nesse caso, o que tu vai perceber? Tu vai perceber que não existe o número menos 3 dividido por zero. Se eu tenho aqui que o determinante de x é menos 3 e vai estar dividido pelo determinante do sistema linear, que é zero, tu vai perceber que 3 dividido por zero não existe. Ou seja, nesse caso aqui, se trata de um sistema indeterminado, ou um sistema impossível, porque não existe 3 dividido por zero. E Samuel, qual é a outra situação? A outra situação é se o determinante de x também for igual a zero. Se o determinante de x for também igual a zero, vai ficar 0 dividido por zero. 0 dividido por zero tem infinitas soluções. Nesse caso, se torna um sistema possível indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. Por que esse 0 dividido por zero tem infinitas soluções? Imagina que eu tenho um x aqui, eu tenho um zero aqui em cima e tenho um zero aqui embaixo. Tu vai passar esse zero de baixo multiplicando pelo x. Vai ficar 0 vezes x é igual a zero. Qual número multiplica por zero dá igual a zero? Todos os números multiplicados por zero dá igual a zero. Então, quando eu tenho essa condição de 0 dividido por zero, eu tenho um sistema possível indeterminado. Então, basicamente, o que eu quero que vocês saibam: quando o determinante do sistema linear for igual a zero, esse sistema pode ser 2. Pode ser um sistema impossível, quando o determinante de x é diferente de zero, e pode ser um sistema possível indeterminado, quando o determinante de x também é igual a zero. E quando é que eu tenho um sistema possível determinado? Quando o determinante do sistema linear, ou seja, isso daqui de baixo, é diferente de zero, beleza? Justamente por isso que dessa classificação. Aí aqui é justamente a discussão que a gente fez. Quando o determinante do sistema linear é diferente de zero, trata-se de um sistema possível determinado, porque não vai estar dividindo por zero. Quando eu tenho que o determinante do sistema linear é igual a zero, pode se tratar de dois casos: sistema possível indeterminado, quando
quando o determinante de x, y, z é igual a zero, ou sistema impossível, quando o determinante x, y, z é diferente de zero. Aí aqui eu tenho a classificação. Eu posso ter os sistemas lineares equivalentes, que nada mais são do que dois sistemas lineares que possuem o mesmo conjunto de solução, ou seja, quando eu tenho 3x mais 4x menos 5z é igual a 2. Aí 2x mais 3x mais 4z é igual a 2. Ou seja, a conjunto de solução desses dois sistemas lineares são iguais. Ou seja, trata-se de um sistema linear equivalente. E tem os sistemas lineares homogêneos, que são aqueles que a gente vai ver com mais frequência. São sistemas lineares homogêneos. São sistemas lineares, ou seja, são um conjunto de equações em que eu vou ter elementos de uma matriz multiplicando incógnitas, x1, x2, x3. No caso do sistema linear homogêneo, o resultado, ou seja, os b's dessas equações vão ser igual a zero, beleza? Aí eu tenho que a solução trivial de um sistema linear homogêneo. Tu vai perceber uma coisa, como o resultado desses b's vão ser igual a zero, tu vai perceber que obrigatoriamente o sistema linear homogêneo vai ter resultado 0, 0, 0. Como assim, Samuel? Não estou entendendo. Suponha que esse sistema linear homogêneo tenha somente três elementos, o A11, um A12 e esse daqui seja um A13. Aí aqui eu tenho um sistema linear com três equações e três elementos. O que é que tu vai perceber? A partir do momento que eu tenho um número multiplicando uma incógnita, outro número multiplicando outra incógnita e outro número multiplicando outra incógnita e esse resultado dá zero, obrigatoriamente esse sistema vai ter uma solução que é chamada de solução trivial. Que solução trivial é essa? A solução trivial nada mais é do que eu substituindo todas essas incógnitas por zero. Se eu substituir essa incógnita por zero, vai multiplicar por esse elemento, vai ficar a elemento A11 vezes 0 é 0. Também substituir essa incógnita x2 por zero, vai ficar o elemento A12 vezes 0, que também é 0. E suponha que esse daqui seja o elemento A13, multiplicado por também substituindo essa incógnita por zero. Vai ficar A13 vezes 0, que também é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. Ou seja, toda vez que eu tiver um sistema linear, ou seja, toda vez que eu tiver uma equação com várias variáveis e o resultado der zero, obrigatoriamente eu vou ter que ter uma solução trivial, que é justamente uma solução formada obrigatoriamente por zeros. Resumidamente, a solução trivial de sistema linear homogêneo nada mais é. O sistema linear homogêneo é formado por uma equação em que eu tenho a multiplicação de várias variáveis que o resultado dá zero. Então, uma das formas de resolver é colocando todas as variáveis igual a zero, porque essas variáveis igual a zero vão multiplicar pelos termos, e esses termos vão zerar, e a soma de zeros é zero. Então é por isso que existe a solução trivial. A discussão de sistema linear homogêneo é justamente aquele mesmo caso, que no sistema linear homogêneo, quando o determinante do sistema linear for igual a zero, vai se ter um sistema possível indeterminado. Por que, Samuel? Aqui eu não admito um sistema impossível. Por quê? Porque todo sistema linear homogêneo vai ter uma solução trivial. Se eu tenho pelo menos uma solução, que é justamente a solução trivial que é formada por 0, 0, 0, 0, isso significa que eu não vou ter um sistema impossível, porque eu já tenho uma solução obrigatória, que é inerente do sistema linear homogêneo. Ou seja, a discussão do sistema linear homogêneo é a mesma coisa de todos os sistemas lineares. A única coisa que tu tem que levar em consideração é que, como o sistema linear homogêneo obrigatoriamente tem uma solução trivial, ou seja, tem uma solução formada por zeros, pelos motivos que eu falei anteriormente, então, obrigatoriamente, ela vai ter pelo menos uma única solução. Se ela tem obrigatoriamente pelo menos uma única solução, um sistema linear homogêneo não pode ser um sistema impossível, entendeu? Porque existe a solução trivial. Aí vamos lá. Se o determinante for igual a zero, só existe um sistema possível indeterminado, porque não pode existir o sistema impossível. Agora, se o determinante for diferente de zero, vai existir um sistema possível determinado, que tem justamente uma única solução,
Que solução é essa, Samuel? É justamente a solução trivial, 0, 0, 0. Entenderam? Basicamente a mesma coisa. A única coisa que tu tem que levar em consideração é que o sistema linear homogêneo, ele vai ter sempre uma solução trivial formada por 0, 0, 0, porque a gente já viu isso. E nesse caso, no caso do determinante diferente de zero, sistema possível determinado que só tem uma única solução, vai ser a solução trivial. E se o determinante for igual a zero, não pode ser sistema impossível, porque existe a solução trivial. Beleza? Pronto, aqui a gente já viu a teoria e vamos para a resolução dos exercícios de fixação. Aqui eu vou resolver, bora fazer o seguinte, eu vou resolver a primeira questão, aí eu vou resolver pelo menos 3 questões nessa aula, beleza? Aí as outras vocês quiserem resolver. A primeira questão é basicamente uma questão que eu fiz para provar para vocês que vocês podem resolver um sistema linear sem ter visto o conteúdo de sistema linear. Por exemplo, caiu na prova do Enem sistema linear. Pode acontecer, já aconteceu de cair na prova do Enem sistema linear. Caiu na prova do sistema linear, porra, eu não assisti a aula direito. Como é que eu resolvo isso? Usar lógica. É o que a gente vai ver nessa questão, beleza? Questão de número 1. Se a terna ABC é a solução do sistema abaixo, esse sistema aqui, então o valor numérico de A mais B mais C, ou seja, ABC é a resolução do sistema abaixo. ABC é basicamente o que? É x, y, z, ou seja, o A é x, o B é y e o z é c. Por que isso, Samuel? Porque ABC é a resolução desse sistema linear. E quais são as incógnitas desse sistema linear? X, y, z. Então, o que eu quero saber nada mais é do que a soma dos valores de x mais y mais z. Vamos lá. Eu tenho o que a questão nos deu, que é essa matriz, 3 por 3, multiplicado por essa matriz, 3 por 1, que vai dar o resultado, que é uma matriz 3 por 1. Aí o que eu quero saber nada mais é do que a soma de A mais B mais C, que nada mais é do que a soma de x mais y mais z. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação dessas matrizes. Como faz a multiplicação da matriz? Linha, 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 por coluna. Bora lá resolver a primeira. 3 vezes x, 3x, mais 6 vezes y, mais 6 vezes y, vezes, mais, menos 6 vezes z. Menos 6 vezes z é menos 6z. Ou seja, eu peguei o primeiro termo, somei o segundo termo, somei o terceiro termo, encontrei essa equaçãozinha, que o resultado vai ser igual a menos 15. Aí eu fiz isso com todas as linhas dessa matriz, com essa coluna. Aí eu descobri esse sistema linear. Samuel, como é que eu vou resolver esse sistema linear? Cara, a lógica que eu segui aqui pode ser a lógica diferente da de vocês, mas sempre o sistema linear tem uma sacada. Qual a sacada básica do sistema linear? É eliminar incógnitas e tentar achar formas de tu chegar a um propósito. Como assim? O sistema linear, ele vai, nesse caso aqui, tem 3 incógnitas. O que é que tu tem que fazer? Tu tem que eliminar uma incógnita para ter 2 incógnitas e depois tu tem que encontrar outra relação com essas 2 incógnitas. Aí a partir disso, tu vai ter 2 equações com 2 incógnitas iguais, aí tu só une essas 2 equações e descobre o valor das incógnitas. Como assim, Samuel? Primeiro passo é tirar uma incógnita dessas 3. O que foi que eu fiz? Eu percebi que essa equação de cima, 3x mais 6y menos 6z é igual a menos 15. Percebi que essa equação de baixo, 3x menos y mais 3z é igual a 8. Eu percebi que eu podia isolar o 3x nessas 2 equações. Foi o que eu fiz. Eu isolei o 3x na equação de cima, aí ficou 3x é igual a menos 15 menos 6y mais 6z, e isolei o 3x na equação de baixo. 3x é igual a 8 mais y menos 3z. Eu sei que 3x é igual a 3x. Então, coloquei 3x é igual a 3x. Então, bora substituir. Esse primeiro 3x veio dessa, que é menos 15 menos 6y mais 6z. E esse segundo 3x veio dessa, que é 8 mais y menos 3z. Aí eu passei o y para cá,
passou diminuindo, menos 6y menos y é menos 7y. Eu passei o menos 3z para cá, vem somando, 6z mais 3z é 9z. E esse menos 15 passa para cá, somando, 15 mais 8 é igual a 23. Aí aqui eu tenho a primeira relação que eu tenho de y e z tirando o x. Aí agora eu preciso encontrar outra relação de y e z, tirando essa. Qual foi a sacada que eu tive? Basicamente eu percebi o quê? Que essa equação aqui, se eu somar 3x com 3x, se eu somar essas duas equações, todos os elementos dessas duas equações, eu posso fazer isso? Posso. Se eu somar esse 3x com esse 3x, vai dar 6x. E aqui eu tenho 2x. Se eu multiplicar toda essa equação por menos 3, vai ficar 3x mais 3x, 6x, menos 6x. Aí dessa forma eu também elimino o x e somando o resto eu vou descobrir outra relação de y e z tirando o x. Bora lá. Eu repito essa de cima, 3x mais 6y menos 6z é igual a menos 15. Eu repito a de baixo, 3x menos y mais 3z é igual a 8. E essa do meio eu multiplico por menos 3, tanto esse lado como esse lado, para que a equação possa ser coerente. Bora lá. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. Menos 3 vezes menos 3y, mais 9y. Menos 3 vezes z, menos 3z. 9 vezes menos 3, menos 27. Aí o que é que eu fiz? Eu simplesmente somei essas três equações. 3x menos 6x é igual a menos 3x. Mais 3x é igual a 0x. 0x é 0, ou seja, tudo isso daqui corta. 3 com 3 é 6, menos 6, 0. Bora lá. 6 mais 9, 15, menos 1, 14y. Menos 3z mais 3z corta, desce o menos 6z. Desce menos 6z. E menos 15 menos 27 mais 8 é igual a menos 34. Aí eu descobri justamente a segunda relação de y e z tirando o x. Aí o que é que eu percebi? Que eu tenho a primeira relação, que é menos 7y mais 9z é igual a 23. Eu tenho a segunda relação, que é 14y menos 6z é igual a menos 34. Aí o que é que eu percebo? Eu posso multiplicar essa equação aqui por 2. Aí o que é que vai chegar? Menos 7 vezes 2, menos 14y. 9 vezes 2, mais 18z. 23 vezes 2, 46. Aí eu pego essa segunda equação que a gente descobriu e coloco aqui embaixo. 14y menos 6z é igual a menos 34 e somo elas. Menos 14y com mais 14y corta. 18z menos 6z, 12z. 46 menos 34, 12. Eu tenho que 12z é igual a 12. Z é 12 dividido por 12, que é igual a 1. Z é 1. Eu descobri o primeiro. Bora substituir o z em qualquer uma dessas duas. Eu substituir nessa. Z é igual a 1. 14y menos 6z é igual a menos 34. 14y menos 6 vezes 1, que é z. Ou seja, 14y menos 6 é igual a menos 34. Aí passando para o outro lado, 14y é igual a menos 34 mais 6, porque aqui é menos 6, passa para o outro lado positivo. Aí vai ficar 14y é igual a menos 34 mais 6. Menos 34 mais 6 é igual a menos 28. Aí 14y é igual a menos 28. Passando o 14 para cá dividindo, vai ficar y é igual a menos 28 dividido por 14. Y é igual a menos 2. Aí eu tenho o valor de z, o valor de y. Bora descobrir o valor de x. Bora substituir aqui, ó, nessa relação. 3x é igual a 8 mais y. Y é igual a menos 2. Menos 3z. Z é igual a 1. Aí eu tenho que 3x é igual a 8 mais menos 2, menos 3 vezes 1. Aí passando, 3x é igual a 8, mais com menos é menos 2, menos 3 vezes 1 é menos 3. 3x é igual a 8, menos 2, menos 3. 8 menos 2 é igual a 6. 6 menos 3 é 3. 3x é igual a 3. 3 corta com 3. X é igual a 1. Aí eu tenho que descobrir o x, que é 1, o y, que é menos 2, e o z, que é 1. Eu quero a soma de a mais b mais c, que nada mais é do que a soma de x mais y mais z. Eu tenho que x, que no caso é a, é 1. O b, que no caso é y, é menos 2. E o c, que no caso é z, é 1.
eu tenho que a soma deles é 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Ou seja, a soma de A mais B mais C é igual a 0, que é a alternativa C. C de casa. Essa daqui... Deixa eu ver se eu resolvo ela. Eu acho que eu vou resolver a segunda questão e a terceira. Ver se tem outra mais interessante. As outras vai seguir o mesmo raciocínio. Beleza? Bora resolver a segunda questão. Resolver a segunda e a terceira, e as outras vocês resolvem tendo um resultado aí, conseguir praticamente o mesmo raciocínio. Sobre o sistema de equações lineares, abaixo é que vai estar afirmado. Eu tenho esse sistema de equação linear. Ao que eu tenho aqui, o que é que eu posso afirmar a partir desse sistema de equação linear? Possui uma única solução, qualquer que seja B? Possui infinitas soluções, qualquer que seja B? Beta, no caso. Possui ao menos uma solução, qualquer que seja beta? Só tem solução de beta igual a 5? É impossível se beta é diferente de menos 5. O que é que tu vai perceber? Tu vai perceber o seguinte. Bora aplicar o teorema de Cramer. O teorema de Cramer nada mais é do que... O teorema de Cramer nada mais é do que um método para tu identificar se essa equação linear é uma equação possível, determinada, possível, indeterminada ou um sistema linear impossível. Aí eu tenho esse sistema linear. 3x mais 5y é igual a 7, 3x mais b mais beta y é igual a 7. Como se faz a regra de Cramer? A regra de Cramer, tu vai pegar os elementos do sistema linear e tornar elementos de uma matriz. Esse elemento aqui, A11 é 3, A11 é 3, A12 é 5, A12 é 5, A21 é 3, A21 é 3, A22 é beta, A22 é beta. Ou seja, eu só pego esses elementos 3, 5, 3 beta e transformo em uma matriz. A partir daí, eu vou calcular o determinante dessa matriz, que nada mais é, como a gente viu, do que o determinante do sistema linear. Como é que calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? A diagonal principal somando, 3 beta, com a diagonal secundária diminuindo, menos 15. 3 vezes 5, menos 15. Eu tenho que o determinante dessa matriz é 3 beta menos 15. Aí tu vai perceber o quê? Eu vou colocar que esse determinante seja igual a 0. Aí eu vou descobrir que 3 beta menos 15 é igual a 0, 3 beta menos 15 passa para lá positivo, 3 beta é igual a 15, beta é igual a 5. Nesse caso que eu tenho um beta igual a 5, o determinante da matriz é igual a 0. Vocês concordam comigo? Concordo. Se nesse caso, se o determinante é igual a 0, que nem a gente aplicou aqui, o beta é igual a 5. Nesse caso, lembra da regrinha? Se o determinante do sistema linear for igual a 0, pode se tratar de um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Se o beta for diferente de 5, ou seja, tornando o determinante diferente de 0, se eu colocar aqui diferente de 0, vai descobrir que beta é diferente de 5. Ou seja, toda vez que eu tiver um determinante diferente de 0 nesse caso, o beta obrigatoriamente tem que ser diferente de 5. Vai se tratar de sistema possível determinado. Tem essas duas condições. Eu tenho esses dois valores de beta. Beta igual a 5, determinante igual a 0, trata de um sistema possível indeterminado ou de sistema impossível. Beta é diferente de 5, justamente o determinante diferente de 0, trata-se de um sistema impossível determinado. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber que qual alternativa está certa. Tu vai perceber que o beta sendo igual a 5, eu vou ter um sistema. Esse sistema vai ser um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível? É o que a gente vai descobrir aqui. Como é que a gente vai descobrir? Usando justamente a regra de Cramer. Como é que é a regra de Cramer? A regra de Cramer nada mais é do que, por exemplo, para o elemento x, x é igual a os valores assumidos por x nada mais é do que o determinante de x sobre o determinante do sistema linear.
determinante do sistema linear, a gente já viu aqui, que nesse caso aqui é 0 com beta igual a 5 e diferente de 0 com beta diferente de 5. Nesse caso, a gente vai trabalhar com determinante sendo igual a 0 para descobrir se esse sistema linear é um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Então, a gente vai adotar o determinante igual a 0 e o beta igual a 5 para justamente descobrir qual desses dois sistemas ele é. Bora aplicar a regra de Cramer? Bora trabalhar com o elemento x. Como eu descubro o elemento x? É x dividido pelo determinante de x sobre o determinante do sistema linear. O determinante do sistema linear nesse caso aqui é 0. Beleza? Mas, como eu calculo o determinante de x? O determinante de x nada mais é do que eu vou pegar a matriz do sistema linear e trocar. O x aqui tu vai ver que é a primeira incógnita. Se é a primeira incógnita, ele pertence à primeira coluna. Eu vou trocar simplesmente a primeira coluna pelo resultado do sistema linear. No caso, eu troco essa primeira coluna que é formada por 3 por 3 para 7, 7. Aí eu tenho aqui 7, 7, 5, 5. Aí eu tenho aqui o determinante de x. Como calcular o determinante de x? Eu troco a coluna que a variável está pelo resultado da equação. Eu troco a coluna que a variável está, no caso é a nossa variável, a variável x, 3, 3, pelo resultado, 7, 7. 7, 7, continuo, 7, 7, 5 beta. No caso aqui o beta é 5. Aí vamos lá, 7, 7, 5, 5, calculando o determinante de x vai dar igual a 0. Vai ficar 7 vezes 5 menos 7 vezes 5. Determinante de x é 0. Bora calcular os elementos que podem assumir o valor x. X é igual ao determinante de x sobre o determinante do sistema linear. Nesse caso, o determinante de x é 0, como a gente calculou, e o determinante do sistema linear também é 0. Então, x pode ter várias soluções. Bora fazer isso com y. Como calculo o determinante de y? Eu vou substituir a coluna da variável y, que no caso é a segunda coluna, pelo o resultado dessas equações, que é 7, 7. Aí vai ficar 3, 3, 7, 7. Então, a matriz que vai calcular o determinante de y é essa daqui, 3, 3. Desculpa, pessoal, aqui está errado. Isso daqui era para ser um 7. Ó, aqui era para ser 7 e aqui era para ser 7. Beleza? No lugar desse 3. Aí vai ficar 7 vezes 5 menos 7 vezes 5, que daria igual a dy é igual a 0. Ou seja, para calcular dy... Não, tá errado. Recapitulando. Isso daqui eu fiz errado. Na pressa, né? Para calcular o determinante de y, eu vou pegar a coluna desse elemento, dessa variável, e substituir pelo resultado da equação. A coluna de y é essa. Então, eu vou substituir isso pelo resultado. Vai ficar 3, 3, 7, 7. 3, 3, 7, 7. Seria a matriz que vai originar dy. Aí eu tenho o quê? Que 3 vezes 7 menos 3 vezes 7 é igual a 0. Então, dy é igual a 0. Aí, então, que os valores de y vai ser justamente dy dividido por d. Então, os valores de y vai ser justamente 0, que é o determinante de y, que no caso aqui é 5, mas tanto faz, ia anular 7 com 7. 0 dividido por 0. Então, os valores de y vão ter várias soluções. Se eu vou ter aqui, os valores de x vão ter várias soluções e os valores de y vão ter várias soluções, trata-se de um sistema possível indeterminado. Ou seja, vai ser a alternativa C. Por que a alternativa C? A alternativa fala que para quaisquer valores de beta, eu vou ter pelo menos uma única solução. Sim, tu vai perceber que por meio dessa explicação a gente cancelou a capacidade de se tratar de um sistema impossível. Porque esse sistema linear, dependendo dos valores de beta, pode ser um sistema possível indeterminado e um sistema possível determinado. Ou seja, se beta for igual a 5, vai se tratar de um sistema possível indeterminado. Ou seja, vai ter várias soluções. Se beta for diferente de 5, vai ter um sistema possível determinado, ou seja, uma única solução.
Aí tu vai perceber o quê? Para quaisquer valores de beta, ou seja, 5 ou diferente de 5, eu vou ter que ter pelo menos uma única solução, que é a solução do sistema possível determinado, ou pelo menos uma solução das infinitas do sistema possível determinado. Então o gabarito é justamente a alternativa C. Para qualquer valor que seja beta, eu vou ter pelo menos uma solução. Beleza? Aí aqui eu tenho a última questão que a gente vai resolver, a terceira questão, que é da ESPCEX. Considere o sistema linear homogêneo abaixo, que é um sistema linear homogêneo. Sistema linear homogêneo, aqui o resultado é 0. 0, 0, 0. Se é um sistema linear homogêneo, eu tenho o quê? Eu tenho que, obrigatoriamente, uma das soluções é justamente a solução trivial, que é 0, 0, 0. Beleza? Em que K é um número real. O único valor que torna o sistema assim possível e indeterminado pertence ao intervalo. Aí tu vai perceber o quê? Que, beleza, esse sistema aqui vai ter uma solução trivial, que é 0, 0, 0. Nesse caso, vai se tratar de um sistema possível determinado. Mas ele quer saber qual o valor de K, ou seja, qual o intervalo que está o valor de K, para se tratar de um sistema possível indeterminado. Aí tu vai se lembrar do que a gente viu na aula teórica. Num sistema linear homogêneo, eu tenho duas condições. Se o determinante for igual a 0, eu vou ter um sistema possível indeterminado, em que eu vou ter a solução trivial, que é 0, 0, 0, e várias outras soluções. E se o determinante for diferente de 0, eu vou ter um sistema possível determinado, que é justamente que a única solução é a solução trivial. Aí aqui ele quer saber qual o valor de K para eu ter um sistema possível indeterminado, ou seja, é um valor de K fazendo com que a determinante desse sistema linear seja igual a 0. Então, basicamente, eu vou pegar esse sistema linear, quero descobrir o valor de K, que é um número real, para que seja um sistema possível indeterminado, ou seja, determinante igual a 0. Então, eu vou pegar os elementos desse sistema linear e jogar na matriz. Beleza? Peguei aqui os elementos desse sistema. Bora lá. 1 menos 3 e K, 1 menos 3 e K, 3K e Z, 3K, no caso aqui é 1, né? 3K e 1, e K, Y e 0. Por que K, Y e 0? Pessoal, bora de novo. Eu vou pegar os coeficientes que estão multiplicados às variáveis e formar a matriz desse sistema linear. O x está multiplicado por 1. O y está multiplicado por menos 3 e o z está multiplicado por k, da primeira linha. A segunda linha é a segunda equação. O x está multiplicado por 3, o y está multiplicado por k e o z está multiplicado por 1. Beleza, deu até a segunda linha, segunda equação. Aí bora lá para a terceira equação, terceira linha. O x está multiplicado por k, o y está multiplicado por 1 e tu vai ver que não existe z, então o z está multiplicado por 0. Beleza, isso daqui deu a nossa matriz do sistema linear. Aí para calcular o determinante dela, que é justamente igual a 0, por se tratar de sistema possível indeterminado, eu vou pegar o de baixo passa para cima e o de cima passa para baixo. O k que está em cima passa para baixo e o 0 que está embaixo passa para cima. Eu vou pegar o somatório, conservando o sinal da diagonal principal, com o somatório invertendo o sinal da diagonal secundária. Bora lá. 3 vezes k, 3k. Menos 3 vezes k, menos 3k. 1 vezes k vezes 0 é 0. 3 vezes 1 vezes k, mais 3k. Diagonal principal já foi. Invertendo o sinal, diagonal secundária. 0 vezes menos 3, 0 vezes menos 3 é 0. Já era. K vezes k vezes k. K ao cubo, como é diagonal secundária, fica menos k ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, como é diagonal secundária, menos 1. Tudo isso é igual a 0. O determinante é igual a 0 por se tratar de sistema possível indeterminado. Menos 3k papoca com 3k, 0 vai com 0, aí vai ficar menos k ao cubo é menos 1, é igual a 0. Menos k ao cubo, menos 1 é igual a 0. Aí eu vou passar o 1 para o outro lado. Menos k ao cubo é igual a 1, invertendo o sinal, k ao cubo é igual a menos 1. Aí o ao cubo eu vou passar para o outro lado, esse ao cubo eu vou passar para o outro lado, aí vai ficar k é igual a raiz cúbica de menos 1, a raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Por que a raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1? Porque menos 1 vezes menos 1 é 1,
vezes menos 1 é menos 1, beleza? Então o valor de K é igual a menos 1. E K menos 1 se encontra no intervalo de menos 2 e 1, que é justamente a alternativa B. O valor de K, para o sistema ser possível indeterminado, ou seja, com determinante igual a zero, é menos 1, que se encontra entre menos 2 e 1, alternativa B. Beleza? Aí aqui a quarta questão e a quinta questão vão ter raciocínios bem semelhantes. A única diferença é que a quarta questão ele vai pedir, tu vai descobrir os valores de K possíveis e a partir daí tu vai ver as várias possibilidades dadas pelas alternativas. Aqui está bem explicadinho, ó. E enquanto a quinta questão é praticamente a mesma coisa da quarta. A única diferença é que tu vai ter que saber algumas propriedades da trigonometria. Aí essas duas questões já são mais aprofundadas. Aí então eu deixei aqui para vocês tentarem resolver em casa. Mas é basicamente a mesma linha de pensamento. A única coisa é que a quarta questão ele vai pedir para tu analisar as várias situações das alternativas, enquanto a quinta questão tu vai precisar saber que cosseno de 2θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de 2θ, que isso daí vocês vêem na trigonometria. A partir daí tu pode resolver, beleza? Pessoal, fim da aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem esteja assistindo essa aula, eu sei que é um conteúdo que não cai muito no Enem, mas estou tentando aprender o básico dessa aula, já é um bom começo, beleza? Aí eu peço a vocês que agora tentem relaxar um pouco, estudem, claro, faça aquela revisão sistemática dos conteúdos mais importantes para o Enem e boa sorte na hora da prova. Eu acredito em todos vocês.